Não faz muito tempo vi um post numa rede social que falava sobre a saída de um jornalista de uma grande rede de comunicação. A matéria relatava um pouco sobre a trajetória de sucesso desse jornalista e a imagem do post continha uma frase, uma foto dele com uma frase: "Hora de curtir a família". Eu acredito ser muito contraproducente essa ideia de focar na carreira, todo o foco na carreira, e jogar para o final da jornada profissional o momento de desfrutar da vida, o momento de aproveitar as coisas boas da vida e, principalmente, de dar e receber amor das pessoas que nós amamos e que nos amam. Isso dá para o trabalho um status para além do que ele merece. Você não é seu trabalho e você não é a sua profissão. Seu trabalho e sua carreira são uma área fundamental da sua vida, mas isso não pode te definir como pessoa, assim como isso não pode dominar toda a sua agenda. Eu não estou pegando gratuitamente no pé do jornalista, mas a frase que ele disse, e talvez nem foi ele que quis destacar essa frase, mas a matéria estava lá, entre aspas, despertou em mim alguns pensamentos que eu reparto com você. Quer dizer, por que essa frase mexeu comigo? Mexeu porque ele, você e eu somos filhos e filhas desse sistema que não olha para os afetos com o mesmo cuidado que olha para os resultados. Não valoriza os laços emocionais como valorizam as metas de venda que são batidas no final de cada mês. O sistema não valoriza isso e eu tenho que tomar muito cuidado para não cair na mesma lógica do sistema que eu critico. Nós precisamos sim exercer o nosso trabalho com excelência, devemos sim buscar o aperfeiçoamento, mas também é preciso ter tempo, ter agenda para olhar para si, olhar para outras áreas da vida, porque se você não fizer isso, você corre o risco de criar um sistema onde o seu trabalho se transforma num cárcere, tendo você mesmo como seu próprio carcereiro ou sua própria carcereira. Então, quer dizer, como é que a gente resume a vida? Trabalha, trabalha, trabalha e se aposenta para então curtir a vida. Eu entendo que esse é um péssimo projeto de vida. E afirmo isso por diversas razões. Que óbvio que nem todas eu consigo colocar aqui nesse podcast, eu posso continuar esse assunto depois em outros. Mas uma das questões que eu quero frisar com você aqui, te ajudar a pensar, é que por trás dessa lógica de sempre deixar para depois, existe uma arrogância que está escondida nesse modelo. Quer dizer, quando eu começo a deixar tudo para depois, agora eu vou focar só nisso, trabalho, 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 e um dia eu cuido, um dia eu expresso amor, um dia eu vivo, um dia eu viajo, um dia eu faço terapia, um dia eu faço as coisas que eu gosto. Tem uma arrogância. Qual? Quem diz que você tem amanhã? Quem garante que nós estaremos vivos daqui a X anos para então começar a curtir as pessoas que nós amamos? Não, a gente tem que inverter a lógica e tratar a vida exatamente com aquilo que nós temos, que é o agora. A vida é agora e eu preciso aprender a administrar a minha agenda existencial para que a vida não se reduza a viver para ganhar dinheiro. Aí alguém já pode perguntar, mas então eu não posso ganhar dinheiro? Que conversa é essa? Pode sim, mas muito cuidado para o dinheiro não ganhar teu coração, seu propósito de vida ou seu sentido existencial. Ganhe dinheiro, mas sempre ganhe do dinheiro. É sempre bom lembrar do Barão Vermelho cantando, que você ganhe muito dinheiro, mas que você diga ao menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Então você pode estar se perguntando se eu estou propondo que você jogue tudo para o alto, que você chute o balde da sua vida profissional. Não, de jeito nenhum. Inclusive eu digo muito para as pessoas que eu atendo, essa história de chutar o balde não faz o menor sentido, porque o balde é nosso e depois a gente tem que buscar o balde e as coisas que saíram do balde. Não significa chutar o balde, nada disso. Não é jogar tudo para o alto, mas a gente precisa analisar o nosso dia a dia para inclusive ver se nós não caímos no erro de começar a carregar coisas, frases, conceitos, ideias que não são nossas e que talvez se a gente fizer uma análise profunda, a gente acaba inclusive criticando a ideia e a gente não percebe que essa ideia é nossa. A gente precisa ter muita coragem de parar, olhar a nossa agenda, olhar
para a nossa postura, para o nosso dia a dia. E eu repito tanto aqui nos meus podcasts, porque vira e mexe entra o assunto do sentido da vida, e eu escrevo muito sobre isso, aí as pessoas me respondem ou fazem algum comentário, qual que é o sentido da vida? Bom, o sentido da tua vida é aquilo que você está fazendo todo dia. Para pensar como foram os últimos 3 meses, o último ano, 2 anos, bom, esse é o sentido da tua vida. É o que você faz todos os dias. E a gente precisa ter coragem e a gente precisa ter autoestima de colocar na nossa agenda o nosso próprio coração, para a gente poder se olhar, para a gente poder se conhecer, para a gente poder, inclusive, entender o que nós estamos fazendo com essa vida tão breve, tão curta que nós temos. Ou seja, você não pode se deixar para depois. O sistema, ele não vai parar. Quem tem que, uma hora, organizar a própria agenda para encontrar tempo para se cuidar e para se perceber e para se conhecer um pouco melhor é você mesmo. Você não pode se deixar para depois. Você precisa fazer o quanto antes o exercício de se olhar, de entender, de saber o que você está levando e que de repente nem é seu. Porque talvez, inclusive, a tua vida possa estar extremamente pesada porque você está se submetendo a coisas que você não concorda e não gosta. Aí você vai dizer, pô, mas não tem como eu mudar todo o sistema, não tem como mudar toda a minha empresa, toda a lógica que governa o sistema. Não tem. Mas eu também tenho que colocar os meus limites, saber até onde eu posso ir, até onde eu tenho vontade de ir, e eu tenho que também, às vezes, tomar decisões mais duras, mais complicadas. Tudo com muita calma e com muita moderação. Mas eu gosto de uma ilustração, eu já usei ela em outro momento, que ela ajuda a gente a entender um pouco desse negócio de por que às vezes a gente vai aceitando as ideias, aceitando, e uma hora a vida está toda travada, toda pesada, e a gente não consegue nem entender muito bem por quê. Mas é uma ilustração que eu ouvi quando era criança e trouxe ela para a minha vida adulta. E a história é a seguinte: era um barco de pescadores muito eficiente, altamente produtivo, e com o passar do tempo, os pescadores foram percebendo que aquele barquinho estava começando a ficar, as viagens cada vez mais lentas, o enfrentamento da maré cada vez mais complicado, porque ele estava perdendo a força. Até o dia que alguém falou, eu sei o que é isso, aí nós temos que engraxar o motor, parar, dar um trato no motor, trocar o óleo, tal. Faz tempo que a gente não faz isso. Então eles entraram lá e deram um trato no motor, engraxaram as peças e colocaram o barco na água de novo para testar, para ver qual é que era, e nada. O barco continuava cansado, continuava improdutivo. Alguém falou, eu acho que esse motor aí é que tá cansado, vamos trocar o motor. Colocaram outro motor no barco, foram para o alto mar e o barco continuava totalmente ineficiente. Até que alguém teve uma hora uma ideia e falou, olha, eu acho que a gente precisa chamar alguém mais experiente aqui para dar opinião, porque as nossas ideias não estão funcionando. E aí chamaram então um pescador bem antigo, já aposentado, que tinha muitas marés, muitos anos de mar nas costas, e ele foi lá e olhou o barquinho e falou, tira o barco da água. E os pescadores mais novos não entenderam muito bem o porquê dessa ideia, dessa ordem dele, mas decidiram obedecer, pegaram o barquinho, tiraram da água. E quando eles tiraram o barco da água, eles perceberam que existiam inúmeras coisas grudadas, porque aquele barquinho estava em alto mar já há 30 anos, e coisas foram grudando nele. Muitas coisas, fruto da vida, fruto de tanto tempo trabalhando, fruto de tanto tempo debaixo d'água e fruto de tanto tempo sem ninguém ver aquilo que estava debaixo d'água. E ele deu uma espátula na mão de cada um e falou, raspa o casco do barquinho. E lá todos os pescadores raspando, tirando todas as sujeiras, tirando todo o excesso de peso que foi grudando durante o tempo, que eles não perceberam porque eles não pararam. Eles entraram num sistema de looping, de trabalhar ininterruptamente. Tiraram todo aquele peso, colocaram o barquinho na água de novo e o barco voltou a ser eficiente como antes. Por quê? Porque a gente precisa parar para verificar a nossa bagagem. Na vida a gente tem que parar para verificar os nossos conteúdos, porque nós estamos na era da informação e a gente fica recebendo informação de tudo que é lado e de repente aceitando tudo como correto, tudo como normal e se submetendo a coisas que são absurdas. Então a gente precisa muito parar para analisar o quanto que eu estou carregando que não é meu, e é óbvio que eu estou no campo da metáfora e falando para você
quanto dessas ideias, quanto dessa lógica de vida que você está assumindo como normal e tantas coisas vão ficando pelo caminho enquanto você está desesperado em ficar em alto mar. Por que não parar um pouco e raspar o casco da tua vida, da tua alma, do teu coração, dos teus conteúdos, das tuas ideias, para você conseguir viver mais leve? Outro ponto que é muito importante e que sempre entra como uma justificativa, que é bem normal e real, mas que a gente pode nos submeter a ela, é a rotina. A gente precisa muito, muito parar para avaliar a nossa rotina, quer dizer, como é que é o nosso dia a dia. Como eu já falei, a tua rotina é o teu sentido de vida, é aquilo que você está fazendo. E é muito comum, inclusive nas terapias, tanto pessoais, às vezes de casal, as pessoas falarem, o nosso problema é porque a gente caiu na rotina, o nosso relacionamento acabou porque a gente caiu na rotina, ou minha vida está assim porque eu caí na rotina. Escuta, você quer cair aonde? Não tem outro lugar para a gente cair que não seja na rotina. Então a gente precisa parar de colocar culpa em coisas que não podem ser culpadas, porque a nossa vida é rotina. A grande questão não é se você vai cair na rotina ou não. A grande questão é você se olhar no espelho e ter coragem de perguntar como que é a sua rotina. Como que você tem se comportado com a rotina que você tem, ou a rotina tem feito de você que tipo de pessoa? Quais espaços que você está abrindo para quebrar a rotina e surpreendê-la com algo que faz bem ao teu coração e ao coração das pessoas que você ama? Então você pode dizer, não, mas é porque eu tenho muito trabalho, eu tenho uma rotina. Sim, todos nós. Mas o que eu tenho feito para quebrar essa rotina? Para vir e mexe, repito, surpreender a minha rotina com alguma coisa inesperada, exatamente para que esse inesperado, para que essa quebra da rotina, ela produza energia para eu conseguir continuar vivendo e tendo uma vida de qualidade. Quais espaços você tem construído para fazer com que a sua rotina seja cada vez melhor? Tem uma frase da Clarice Lispector, que talvez todos nós gostaríamos de dizer, a frase dela diz assim: o que me mata é o cotidiano, eu queria só exceções. Aí dá vontade de dizer, Clarice, eu também queria só as exceções, mas a vida não é feita de exceções. Nós temos exceções ou nós temos que criar as nossas exceções, que são esses espaços, esses tempos especiais que eu estou sugerindo para você. Quando nós fazemos as pazes com a rotina, talvez a felicidade comece a fazer parte dela, pois a felicidade não existe como lugar. A felicidade existe como sabedoria, uma sabedoria da gente perceber os instantes especiais do nosso dia a dia. Mas dentro desse assunto da rotina, eu gosto sempre de fazer aqui uma pergunta bastante provocativa e que para alguns vai ser incômodo. Você já parou para pensar que você é a rotina de alguém? Mas como assim? Bom, pessoas vivem com você todo dia. Você é a rotina dessas pessoas. Elas têm que lidar com você todo dia. Fazendo essa reflexão, aliás, corajosa reflexão, fica aqui para a tua reflexão pessoal. Como que é a rotina das pessoas que têm que lidar com você todos os dias? Mas isso também é assunto para outra hora, eu deixo aqui só a pergunta para você pensar um pouquinho. Outras questões, outra questão que eu proponho para você é uma pergunta do Freud. Tem uma pergunta do Freud que, inclusive, eu já usei ela muitas vezes em muitos textos meus e em outros podcasts e vídeos. E a pergunta do Freud é mais ou menos assim: qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? É uma pergunta também que precisa de coragem para responder, que ele está sendo... É o seguinte, você está reclamando de tudo e de todos, do sistema todo. Não, mas o que você tem feito para mudar aquilo que você reclama? Quais são as coisas que você tem feito para mudar a sua realidade? E eu sei que às vezes a gente olha para a nossa realidade e parece que é uma montanha que a gente tem que derrubar, e às vezes a gente tem que derrubar montanha nenhuma, a gente tem que aprender a escalar a montanha e uma hora a gente vai conseguir aproveitar a vista. Ok, então como é que a gente faz para mudar a nossa realidade? Bom, eu tenho muita dificuldade com essas propostas de mudanças radicais. Como se fosse possível mudar alguma coisa da noite para o dia. Como se fosse possível alterar alguma coisa na minha vida que eu venho fazendo há 20 anos e eu vou mudar essa semana. Eu não acredito nisso. Lamento te frustrar talvez com
com esse meu conceito, porque talvez você estava esperando alguma proposta mágica. Não, a vida não tem mágica, a vida tem decisão, a vida tem esse olhar real, né? Tem que esse olhar para a nossa realidade, porque só quando a gente... Essa é uma frase de um jornalista uruguaio chamado Eduardo Galeano, que ele diz: o princípio básico para mudar uma realidade consiste em conhecê-la. Ou seja, eu preciso parar, entender a minha realidade, entender o que eu estou fazendo, para ver se eu não estou simplesmente dentro de um sistema papagaiando conceitos e a minha vida está extremamente cansada por causa disso. Tá, mas o que eu proponho então para você mudar? Eu proponho o microgerenciamento. Olhar para pequenas coisas da vida, inclusive fazer pequenas mudanças. Porque para mudar a sua realidade, não foque em grandes coisas. Acredite sim na força das pequenas coisas, porque uma série de pequenas mudanças, uma hora elas vão gerar uma grande transformação. Então a gente quer sempre pensar em grandes coisas, né? Você nunca foi para academia e agora você vai para academia 5 vezes na semana. Não vai, isso não tem consistência, isso não vai durar nada. Você vai lá na academia, vai fazer um plano de 1 ano e vai na academia 2 semanas e vai ter que ficar pagando os outros 12 meses. Isso não faz o menor sentido. Eu preciso começar com pequenas coisas. Eu sou corredor de rua, eu corro 4, 5 vezes por semana, já corri maratonas, inclusive estou treinando para mais uma maratona, e eu posto lá no meu Instagram que eu estou correndo, o treino que eu fiz. Às vezes eu faço treino de 18, 20 quilômetros, 25 quilômetros, e é bem comum as pessoas me escreverem: nossa, eu não consigo correr nem 1 quilômetro, eu não consigo correr nem 2 quilômetros. Não é que você não consegue, é que você não acredita no microgerenciamento, de começar a correr 500 metros essa semana, e na próxima semana você perseverar, e uma hora esses 500 metros 3 vezes por semana vão se transformar em 2 quilômetros, em 3 quilômetros, e uma hora você está correndo 10 quilômetros. É que a gente quer correr 10 quilômetros da noite para o dia. Isso não existe. É assim em todas as áreas da nossa vida. A gente tem que acreditar na força das pequenas mudanças atrelada à perseverança. A gente precisa resistir, a gente precisa perseverar nas nossas mudanças, porque muitas delas não dão efeito na primeira semana. Algumas delas vão dar efeito daqui a 1 ano, mas daqui a 1 ano as coisas estarão diferentes. Você vai mexer na tua agenda, talvez num pequeno detalhe aqui, o outro ali, num primeiro momento não vai parecer muita diferença, mas no final de 2, 3 meses, talvez você vai estar com, inclusive, o teu emocional, o teu físico melhor, porque você fez mudanças na tua agenda, no teu horário, colocou limites pessoais, inclusive no seu trabalho, para você ter tempo para fazer outras coisas. E vou entrar em outro assunto aqui também, que eu nem ia entrar, mas me ocorreu aqui, que às vezes a gente fala assim: pô, mas é que eu não consigo mudar a minha vida. Não fale que você não consegue antes de tentar. Porque às vezes o que nos falta não é tempo, mas é colocar algumas coisas como prioridade. Então a gente precisa reavaliar as nossas prioridades, a gente precisa fazer o exercício constante de reavaliar a nossa agenda. E quando eu falo agenda aqui, não foque só no calendário, não. A agenda é esse conceito que eu vivo, como é a lógica que eu vivo. E quem mora, por exemplo, numa grande cidade igual São Paulo também vai ter a desculpa: não, mas eu não tenho tempo, Olha, é uma desculpa real. E se você se esconder atrás dela, você não vai mudar nunca, porque São Paulo não vai melhorar. O trânsito de São Paulo não vai ficar mais ágil, não vai ficar... Pode trocar o prefeito, pode trocar quem você quiser. É uma cidade caótica que você leva pelo menos 1 hora para ir de um lado para o outro. Então, eu preciso tomar cuidado com as minhas prioridades e com as minhas desculpas. Porque quem tem que mudar sou eu, porque eu, Vili, moro em São Paulo, e São Paulo não vai mudar. Eu é que tenho que mudar, eu é que tenho que fazer meus microgerenciamentos para eu conseguir fazer as coisas que eu quero. Cumprir com as coisas que eu tenho para ter tempo para fazer as coisas que eu quero, que eu gosto, desejo. O tempo é curto, os nossos dias voam, as demandas são grandes e, repito, isso não irá mudar. O que tem que mudar são os critérios que você e eu utilizamos para eleger as nossas prioridades. E lembre de uma coisa, eu não quero ser trágico com isso, mas... todos nós um dia daremos o nosso suspiro final. E nos leitos terminais, as pessoas lamentam os beijos e os abraços que não foram dados. Elas não lamentam os carros que não foram comprados. O que fica na nossa vida são as risadas em volta da mesa, o futebol na garagem, a bicicleta no parque, entre outras coisas. Os olhares da intimidade
que conseguem expressar belezas no silêncio. É isso que fica na nossa vida. Então não deixe, tome muito cuidado para que as coisas urgentes não sufoquem as coisas importantes. Urgente é pagar o aluguel. Importante é o que vocês vivem dentro desse apartamento. Urgente é tratar doentes. Importante é amar aquele que está doente. Urgente é sair para trabalhar. Importante é fazer com que esse trabalho tenha um propósito. Urgente é ganhar dinheiro. Importante é não deixar com que isso determine o seu valor. Um dia, todos nós daremos o nosso derradeiro suspiro. Enquanto esse dia não chega, nós podemos fazer com que dias considerados comuns sejam extremamente especiais. Acredite, porque eles podem ser. Eu sou o Vili Fomin, sou psicanalista clínico aqui em São Paulo. Escrevo semanalmente nas redes Instagram e LinkedIn. Se você quiser, pode me seguir por lá também. Esse conteúdo do podcast eu publico tanto no YouTube como no Spotify. Se esse conteúdo fez bem a você, peço a tua ajuda, deixando o seu like, espalhando, compartilhando. Se você quiser, pode deixar seu comentário também, é muito legal receber essa ressonância. E a minha ideia não é oferecer para você uma resposta final, mas a minha ideia é oferecer para você talvez um ponto de partida, para que a partir disso você crie os teus questionamentos, a tua ideia, que você consiga melhorar cada dia mais, pouquinho em pouquinho, a sua qualidade de vida. Um beijo no teu coração e até a próxima.